Sejam bem-vindos a mais um episódio. Quando pensamos em saúde do coração, muitas vezes lembramos apenas de exames, diagnósticos e tratamentos. Mas o coração também conta história da forma como estamos vivendo. Nossos hábitos, nosso nível de estresse, nossa alimentação, nosso movimento ou sedentarismo. Hoje vamos falar de longevidade, prevenção e sobre como pequenas escolhas ao longo da vida podem impactar profundamente a nossa saúde. E para essa conversa eu recebo o Dr. Jefferson Matos, cardiologista do ICTDF, especialista em hemodinâmica, né? E cardiologia do esporte, e também cofundador da For Life, um projeto voltado à saúde, longevidade e performance. Dr. Jefferson, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Elana. Obrigado ao convite. Quando o Instituto me fez esse convite, eu aceitei no mesmo momento. É um hospital onde eu tenho uma gratidão muito grande. Eu tenho parte da minha formação profissional no Instituto de Cardiologia. A minha residência de cardiologia foi lá. A minha residência em hemodinâmica e cardiologia intervencionista também foi no hospital. E é onde eu tenho muito orgulho de fazer parte hoje do corpo clínico. Tá? Então, na hora que me falaram, no mesmo momento, eu falei, contem comigo. Tá? Para a gente conversar um pouquinho diferente da minha rotina que eu faço dentro do Instituto, mas muito dentro da minha realidade, do meu dia a dia hoje, que é a longevidade, que a gente chama, a gente tem um termo que a gente usa na For Life, que é Health Span, que a gente usa muito no exterior, mas não tem uma tradução literal para o português, que seria tempo de vida com qualidade. Uau. Né? Então, a gente tem esse projeto que já está em andamento, muito legal para a gente conversar a respeito. Muito bom. Antes da gente iniciar aí no tema da medicina, Dr. Jefferson, eu queria conhecer um pouquinho mais de você. Quem é o Jefferson fora do hospital? Muito bem. Sou pai de 2 filhos, esposo da doutora Ádila, também com formação no Instituto de Cardiologia, uma parceira de vida. Sou um apaixonado por esporte. Tá? Eu venho da luta, eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Afastei um pouco por conta de lesões, essas coisas. Dependo da minha mão no trabalho que eu faço no Instituto hoje, tá? Do procedimento que eu trabalho, então fiquei um pouco mais afastado da luta. Mas continuo fazendo corrida, musculação, prezo muito por qualidade de vida, uma vida saudável. E é isso. E aí eu acabei juntando o jeito de eu viver com o meu trabalho. Há pouco tempo, eu era um profissional quase que exclusivo, Elana, hospitalar. Então, eu trabalhei muito tempo em UTI, fiz rotina, então ainda faço rotina do ICTDF, ainda faço alguns dias. E hemodinâmica. Então, eu era muito hospitalar e eu acabei, ao longo do tempo, me envolvendo com a medicina ambulatorial, preventiva, pensando em longevidade, até o ponto que a gente montou um projeto, eu e minha esposa, que cuida exatamente disso, fazer o atendimento mais global do paciente ou cliente, se não tiver nenhum problema de saúde, para fazer um atendimento onde ele tenha uma qualidade, uma longevidade a melhor possível. E o que te motivou a criar esse projeto? Eu via, Elana, que eu estava tratando a pontinha do iceberg. Eu estava tratando a consequência de escolhas ruins das pessoas, e eu poderia ter sucesso muito maior para oferecer para as pessoas se eu cuidasse do início do problema. A origem do problema é lá na escolha ruim, é no sedentarismo, é na alimentação ruim, no excesso de álcool, tabaco. Então, eu vi que talvez o meu trabalho na base ia surtir um efeito muito maior do que eu estava fazendo. Tá? Então, hoje eu atuo nas duas pontas. Assim, eu estou na prevenção máxima que pode ser feita e acabam tratando aquelas pessoas que fizeram as escolhas erradas, ou a genética, tem também a questão genética nessa história toda, acabaram com a consequência do infarto e precisando de uma angioplastia e um tratamento mais invasivo. E dentro do ICTDF, como é que vocês tratam essa questão preventiva? Então, do ICTDF, hoje, eu trabalho muito na parte hospitalar, tá? A gente, dentro do que a gente faz, a gente acaba sempre conversando com os pacientes, orientando a respeito, mesmo para aqueles que já tiveram um evento cardiovascular. Quando a gente fala evento cardiovascular, a gente está falando infarto, AVC, oclusão de artérias das pernas. Então, se ele já passou por isso, a gente tenta sempre esclarecer e informá-lo que, a partir dali, se ele tomar decisões diferentes, ele levar uma vida com qualidade melhor, ele pode reduzir muito a chance de um outro evento e levar uma vida muito próxima do normal. Você tem algum exemplo para dar para a gente de algum caso que você atendeu, de algum paciente que chegou num estado mais crítico, que ele mudou hábitos de vida e, eventualmente, o que ele fez e que conseguiu ter uma melhora? Eu tenho. Tenho do meu consultório. Inclusive, ele faz uma assessoria de saúde comigo hoje. Ele é um dos pacientes que está
na assessoria da For Life, que é a minha empresa que cuida dessa questão de health span e performance, a performance quando é mais para o lado esportivo, que eu também gosto muito. Ele é um paciente que ele internou comigo, ele teve um infarto sem supra, que a gente fala na medicina, para o leigo, basicamente é o vaso quase fechando, tá? Eu realizei o cateterismo dele, onde eu identifiquei lesões graves em algumas coronárias. Coronárias são os vasos que levam sangue para irrigar o próprio músculo do coração. E eu acabei colocando 5 stents nesse paciente. Nossa. Tá? Foram implantes de 5 stents. Tá? Foram implantes de 5 stents. E a partir dali... Quantos anos ele tinha, doutor? Desculpa. Hoje ele está com quase 70, isso tem uns 4, 5 anos atrás. Tá? Jovem ainda, né? Porque jovem, a gente tá ativo, jovem, ativo, provedor da família. Tá? E depois que ele colocou esse stent, ele pegou muita confiança em mim, o procedimento foi muito bem sucedido, eu consegui tratar todas as lesões dele. E aí ele começou a acompanhar no meu consultório, só que ele ainda não tinha virado muito a chave. E ele começou a ter um ganho de peso importante. Ele chegou a um ponto de entrar em critério de obesidade mesmo. E eu ofereci para ele esse acompanhamento longitudinal, contínuo, tá? Onde a gente não é aquela questão mais, Elana, de consulta e retorno. Sim. Então, a gente acompanha o percurso do paciente, tá? Durante todo esse trajeto. E ele aceitou a assessoria, aceitou as medicações. Hoje a gente tem medicações eficazes que acabam caindo na boca da população e algumas outras pessoas que entendem pouco do assunto vulgarizando a medicação, que são as canetas. Para esse tipo de paciente é sensacional. Obviamente tem que ser avaliado, se não tem nenhuma contraindicação. E, além disso, ele aderiu ao nosso programa alimentar com o nosso nutricionista, ele aderiu ao nosso programa de exercício físico. Sim. Hoje ele está um estado que a gente fala de eutrófico, que ele está com peso em relação à altura dele normal, com melhora da circunferência abdominal, que é um fator de risco que a maioria das pessoas conhece, que sabe que está relacionado à gordura visceral, que é aquela onde a gente acaba tendo problemas metabólicos, com problema com glicose, colesterol, aumento da pressão arterial. Então, hoje ele está com todos os fatores de risco dele controlados. Olha. Tá? História bem legal e ele é muito aderente. Nem sempre é muito fácil, mas nesses acompanhamentos que a gente acompanha semanalmente, toda semana eu falo com os meus pacientes, a não ser que ele tenha demandas maiores, até mais do que uma vez por semana. A gente teve esse sucesso com ele e está tendo com alguns outros. Tá? Ele não é o único exemplo, mas quando você me pediu um mais chamativo, ele me chama muito, porque ele é muito aderente. Então, na hora que ele fez tudo certinho, a vida dele arredondou e ele vive muito melhor. Então, ele não só se sente mais protegido a ter outro evento, ele está vivendo melhor, ele dorme melhor, ele se alimenta melhor, ele vive melhor para a família dele. E o coração, ele pode rejuvenescer? Então, o coração ele vai envelhecer como todo o nosso processo de envelhecimento. Tá? Isso é esperado. A gente fica mais suscetível ao coração ficar um pouco mais endurecido. Eu vou usar termos para as pessoas entenderem. Tá? Claro. Então, ele tem uma tendência a ficar mais endurecido, fica com tendência a ter alguns tipos de arritmia. Os vasos sanguíneos, eles podem ir com os anos passando por processo e formando as placas de gordura, mesmo se o paciente mais novo não tinha uma má qualidade de vida. Então, pode começar ali um processo que, ao longo dos anos, pode trazer alguma consequência. Mas a gente consegue, sim, hoje, com o que a gente tem de informação, retardar o máximo possível e levar uma qualidade de vida, né? Que é o health span que a gente estava falando. É o máximo de tempo de vida com qualidade. Porque não adianta viver muito. Sim. Né? Eu acho que o ideal de todo mundo é viver bem. Com qualidade. Então, vai envelhecer, a gente vai passar por alguns processos, mas esse processo pode ser muito tranquilo e com qualidade. Eu imagino que a medicina ela tenha mudado muito ao longo dos anos, porque a gente vem vendo aí uma amplitude da vida, né? Uma tendência de viver mais. Eu imagino que até as recomendações de tudo que é prescrevido, o uso de medicamentos, vem acompanhando também essa mudança, né? Porque agora o nosso coração ele tem que durar mais, ficar mais jovem por mais tempo, né? O que eu tenho visto durante a minha carreira de médico? Eu vi uma super especialização durante um período. Tá? Nós virando super especialistas em pequenas coisas e uma demanda da sociedade por profissionais que englobassem o paciente como um todo e não aquela subespecialidade. É claro que o super especialista, ele é importante. Eu tenho subespecialidade, eu faço coisas extremamente específicas,
Mas, igual esse paciente que eu citei para vocês, Sim. ele demandou de mim um conhecimento muito mais amplo do cuidado do que apenas a minha subespecialidade. Então, eu consegui atuar como subespecialista dentro da hemodinâmica, mas eu venho me preparando cada vez mais e está tendo esse movimento dentro da medicina de abordarmos os outros assuntos com qualidade e eficiência. Não adianta eu virar para um paciente e falar, você precisa comer bem e você precisa fazer exercício físico. Eu preciso mostrar estrategicamente para ele como fazer. Sim. E esse estudo que tem mudado. Então, o que a gente ouve, a geração um pouco mais nova do que a minha, chamando de medicina integrativa, Sim. a gente entende isso como, na verdade, integrar é ver o paciente como um todo. Não é fazer procedimentos estranhos, soros na veia, nada disso. É você cuidar dos pilares de saúde e de qualidade. Perfeito. Para ser algo sustentável, né? Exatamente. Criar hábitos. Sim. E a criação de hábitos nem sempre é uma coisa muito simples. Aham. Tá? Então, imagina você ter um assessor para você ajustar os seus hábitos para você ter uma qualidade de vida. Como é que você denominou? Assessor de saúde? Assessoria em saúde. Assessoria em saúde. Isso. Olha só que legal. Exatamente. Que existem várias assessorias. Sim. Umas pessoas chamam de programas de acompanhamento, mas nós, dentro do nosso entendimento, o leigo, o paciente, ele entendeu melhor quando a gente usou esse termo de assessoria. Nós somos seus assessores em saúde. E aí a gente não está falando só de um benefício no coração, né? A gente Não. está falando de um benefício, que é o que você comentou, né? Viver melhor. Global de forma saúde. integral. Não é visar apenas o resultado final. É você curtir o processo. Você viver bem durante o processo. Sim. É você chegar lá, não infartar e não ter um AVC e ter tido uma vida muito ruim, que você não se sentiu bem, também não vale a pena. Então, a gente precisa enquadrar todo esse aspecto. Muito bem. E existe uma idade certa para a gente começar a cuidar da saúde do nosso coração? Bem, as diretrizes, elas têm algumas calculadoras que a gente chama de risco. Hoje, a gente tem uma calculadora que ela meio que unificou as sociedades europeia, americana e brasileira. Ela chama Prevent Score. O Prevent Score, ele faz o cálculo do risco de você ter um evento nos próximos anos. Essa calculadora, o estudo que foi feito foram com pacientes a partir de 30 anos de idade. Então, de forma mais objetiva, de metas, vamos falar assim, a gente tem a partir hoje de 30 anos. As calculadoras mais antigas eram a partir de 40, 45 anos. E essa a gente já tem desenho para 30. A gente sabe, Elana, que autópsia em algumas crianças e adolescentes que faleceram por morte violenta, essas coisas, durante a necrópsia, evidenciado início de placa de gordura nos vasos em criança e adolescente. Então, a gente vê que é um processo que inicia lá no início. Tá? Fica meio repetitivo, mas é isso mesmo. Sim. Começa no início e vem ao longo dos anos. Sim. Tá? Então, se a gente não cuidar do que desenvolve a placa e torna ela perigosa lá para frente, as calculadoras têm essa tendência de pegando cada vez menos. Nós temos problemas de colesterol, diabetes em menores de 20 anos, nós temos. Só que aí é um pouquinho, a gente não tem essa calculadora tão específica, mas a gente também tenta deixar parecido com o que a gente já faz aqui, que a gente já tem mais evidência. E, na sua opinião, isso daí seria uma questão mais genética ou um reflexo do nosso estilo de vida atual? É muito difícil a gente falar isso agora, neste momento. A gente acaba entendendo muito do que acontece hoje, amanhã, porque a gente vai acompanhando e a gente vai conseguindo, às vezes, separar os vieses, os fatores confundidores dessa situação. Tá? Então, é muito difícil a gente falar se é como a gente está vivendo hoje, estresse, excesso de informação, as redes sociais que são sensacionais. Eu uso rede social, a inteligência artificial fantástica, uso todos os dias hoje na minha prática médica, na minha vida, no meu dia a dia. Se esse excesso de informação pode estar trazendo algum tipo de sobrecarga, a gente sabe que tá. Mas a consequência de saber se foi a causa do problema, talvez daqui a alguns anos. Né? Então, o mais importante dessas respostas que nós ainda não temos é saber como está sendo o nosso processo, o nosso percurso. Se você não está vivendo bem, se você se sente que está provavelmente sobrecarregado de informação, está no estresse acima do normal, provavelmente para você vai ser isso que vai trazer um problema lá na frente. E até uma questão de alimentação, né? Nossa alimentação mudou muito nos últimos anos. Né? Mudou. Muita coisa industrializada,
Então, mas a gente vê uma mudança de mentalidade. Isso é uma coisa que eu vejo hoje. Uma preocupação maior, por exemplo, da geração que está vindo, aí dos 20, 30 anos, do que era a minha geração com 20, 30 anos, do que era dos meus pais. Hoje já existe uma preocupação um pouquinho mais do cálculo calórico, que independente da qualidade da alimentação, você pode comer super bem. Se comer excesso de caloria, você vai obesidade visceral e começam os problemas metabólicos e o risco de AVC e de infarto, né? Mas eu fico vendo a maior parte dos jovens hoje já tem uma consciência do que está acontecendo e já vê uma rejeição às coisas muito artificiais, então eles já começam a pensar numa alimentação mais saudável. Né? Então eu estou vendo uma melhora nisso, na verdade, em relação à alimentação. Eu vejo uma preocupação maior das pessoas. A obesidade é um problema, a gente sabe disso, por isso que essas medicações têm feito tanto sucesso, virou febre aí, vamos falar dessa forma, usada de forma errônea de vários aspectos, mas são medicações muito seguras, eficazes e que, apesar dessa obesidade, a qualidade da alimentação também tem sido uma preocupação das pessoas. Então, as pessoas às vezes comem muito achando que só porque está comendo saudável que está tudo bem. Não, tá? Então, esse cálculo calórico e a qualidade dos macro e dos micronutrientes faz toda a diferença. E hoje é um assunto meio comum em rodas de pessoas fora da área de saúde que eu noto muito mais presente do que antes. Outra coisa, ingestão de bebida alcoólica. A gente tem visto uma queda da ingestão de bebida alcoólica. Sim. Tá? Então, um comportamento mais consciente da população. Sim. E o efeito disso, na verdade, a gente vai saber direitinho daqui a alguns anos. Daqui a alguns anos, Isso, né? isso. Essa é a minha opinião. Mas você já percebe isso no consultório? Percebo. Uma orientação muito maior, pode ser até das redes sociais, as informações maiores, mas acabou que as pessoas hoje elas têm uma visão diferente. Nem sempre se comportam como deveriam, mas já entendem mais. Sim. E somando e dividindo ali no dia a dia, tentam alguma coisa. Já não acham normal, assim, terça-feira, na hora do almoço, comer um bolo de chocolate. Proibido? Não é proibido, Ana, não é isso que eu estou falando. Não, sim, claro. Mas se é uma coisa que vira do dia a dia, vai vir excesso calórico, vai vir a obesidade, vão vir os outros problemas agregados. Sim. E é por isso da importância, né, desse tratamento integral do ser humano, porque muitas vezes a gente acaba tendo um excesso em algo por uma falta em outro ponto, né? Exatamente. Aí vira uma compulsão, um vício, e nada que é em excesso faz bem. Exatamente. Tá? Então, na abordagem que a gente faz, no nosso espaço, a gente tem até psicóloga. Tá? Então, a psicologia entra, a gente conversa já, a gente tenta identificar padrões de compulsão, padrões depressivos, padrões de ansiedade importante. Identificado, a gente classifica, existem questionários validados de saúde em critério de estratificação. E a nossa psicóloga ela é acionada para terapia cognitivo comportamental, ou que seja pelo menos uma conversa para a pessoa entender o que está acontecendo com ela.